Sabe quando a questão de física já começa falando assim, o corpo está em equilíbrio? Ou então ele fala assim, o bloco está em repouso sobre a superfície. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é estar em repouso, estar em equilíbrio? Sabe? Ah, legal, maneiro. Mas então assim, pô, só de curiosidade, qual a diferença entre os dois? Porque tem que ter uma diferença entre os dois, né? Se uma coisa é equilíbrio, outra coisa é repouso, né? Assim, qual a diferença entre equilíbrio e repouso? Porque você sabe, né, Zé? Não? Então tu tá no vídeo certo. Meu nome é Ana Letícia, eu sou professora de física aqui no YouTube e na aula de hoje a gente vai falar sobre o famoso equilíbrio e o famoso repouso, que a gente gosta de usar tanto nas questões de física, e eu vou te ensinar quando que um corpo está em repouso e quando o corpo está em equilíbrio, porque eles não são a mesma coisa. Tu não sabia disso? Pois é. E na aula de hoje eu vou te explicar quando que fica em repouso, quando que está em equilíbrio. Bora pra aula! Antes da gente começar a aula, Zé, deixa eu te contar. Esse mês de janeiro eu vou abrir as inscrições para a turma particular de Física, a TPF 02. E vai ser lá no Instagram que eu vou divulgar a data de inscrição, o link de inscrição e todas as informações que você precisa saber para entrar na nossa turma. Então me segue no Instagram, @AnaLeticiaFísica, para você ficar por dentro das informações e poder entrar para a nossa turma. Mas olha só, eu já vou deixar avisado. As vagas são limitadas, porque como é uma turma particular de física, são poucos alunos que fazem parte da turma. Então, por isso, entra lá no Instagram, me segue, para você ficar por dentro das informações e poder garantir sua vaga logo nessa turma e começar a estudar física para você arrasar no Enem. Bora para a aula de hoje, que é sobre equilíbrio e repouso. Assim que você chega em toda a parte de dinâmica em física, você ouve muito sobre equilíbrio e repouso. Só que essas duas coisas, por mais que pareçam muito, não é a mesma coisa. Uma coisa é o corpo estar em repouso, outra coisa é ele estar em equilíbrio. E olha só, vamos lá, vou começar a te explicar aqui o que significa o corpo estar em equilíbrio. Quando uma questão fala que o corpo está em equilíbrio, ele quer dizer que a velocidade desse corpo não muda. Repara que eu não estou dizendo que essa velocidade é nula. Eu não estou falando que ele está parado. Eu sei que você sempre pensou que equilíbrio era estar parado, mas não é isso. Equilíbrio é a velocidade não muda, ou seja, ele pode ter velocidade, só que esse valor não vai mudar. Ele pode ter uma velocidade zero também, ele também pode estar parado. E essa velocidade não vai mudar, porque ele está em equilíbrio. Por ter essas duas opções, a gente tem dois tipos de equilíbrio. Olha só, aqui ó, nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, ele representa um repouso permanente. Então significa que a velocidade dele é zero. E como em equilíbrio a velocidade não muda, essa velocidade vai continuar sendo zero. Observa que não tem variação da velocidade, sacou? A velocidade é a mesma. Se nesse caso a velocidade dele é zero, ele continua com velocidade zero. Isso é o equilíbrio estático. Como consequência, né, se a velocidade dele é zero e continua sendo zero, a nossa aceleração, nesse caso, vai ser zero, e com isso a força resultante também é zero. Se não tem variação da velocidade, significa que esse corpo está na inércia. Ele está parado e continua parado, porque a força resultante que atua ali é zero. Então ele tem velocidade zero, vai continuar com velocidade igual a zero. Agora, o equilíbrio dinâmico já representa um caso de um movimento uniforme. O movimento uniforme, a velocidade é constante. Você tem um valor para a velocidade, ela é diferente de zero, só que ela não muda. Ou seja, a velocidade é diferente de zero, ou seja, você tem um valor que vai continuar sendo o mesmo, e isso representa que a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante também vai ser zero. Então repara que a principal característica quando você olha para o equilíbrio é que a força resultante vai ser zero. Nos dois tipos de equilíbrio que a gente tem. Um equilíbrio com a força resultante igual a zero, você pode ter uma velocidade zero, então ele está parado, e o outro equilíbrio, força resultante é igual a zero, mas você tem uma velocidade, que é um movimento uniforme. Então ele está se movimentando com a velocidade constante e ele vai continuar com essa velocidade, porque a força resultante sobre ele é zero. Isso é o equilíbrio, Zé. Agora, olha o repouso. Quando a gente fala sobre o repouso, aí a história muda. Sabe por quê? Porque o repouso, ele representa a velocidade nula. Consegue perceber que isso é diferente do equilíbrio que a gente acabou de ver? O equilíbrio você pode ter uma velocidade. Ela pode ser zero, mas você também pode ter uma velocidade uniforme. No repouso, não. O repouso, quando ele fala que está em repouso, é porque ele está parado. A velocidade é nula. E aí nós também temos dois casos para o repouso. O primeiro é
repouso permanente, que é a mesma coisa do equilíbrio estático. Ou seja, o repouso permanente é quando a velocidade é zero e ela vai continuar em zero. Então o corpo está parado e ele continua parado. Tanto que a aceleração vai ser zero e a força resultante é zero. Ele está em repouso permanente. Só que a gente também tem um segundo caso, que é o repouso momentâneo. É aquele pequeno intervalo de tempo, aquele instante que a velocidade zerou, mas logo no instante seguinte, essa velocidade já vai passar a ter um valor. Sabe quando isso acontece? Quando a gente tem inversão do movimento. Quando a gente lança alguma coisa pra cima, por exemplo, essa coisa começa a subir, só que ela chega no ponto mais alto. Ali no ponto mais alto ela para e depois ela começa a descer. Nesse momento que ela para no ponto mais alto, ela tá em equilíbrio? Não, porque tem força resultante lá no ponto mais alto. Tem. É a força-peso. Logo no instante seguinte, ele começa a descer. Ele começa a variar a velocidade dele para ter um valor. Isso aí é o que a gente chama de repouso momentâneo. Então, naquele momento, naquele instante lá em cima, ó, por exemplo, aqui nesse instante aqui em cima, a velocidade foi zero. Só que tem uma força resultante, que é a força-peso. É a força que faz esse corpo começar a descer depois. Então, naquele instante ali, no pequeno instante, a velocidade é zero. Ali, naquele momento, ele está em repouso momentâneo. Só que tem uma aceleração, ou seja, a aceleração é diferente de zero. E tem uma força resultante. A força resultante é diferente de zero. Nesse caso aqui, a força resultante é o peso, né? Que faz esse corpo começar a descer. Então, repara que tem dois repousos diferentes. Um que é permanente, ele está com velocidade zero e continua em zero durante todo o momento, e o repouso momentâneo, que é quando você tem inversão de movimento. Instantaneamente ele está em repouso, mas logo depois você tem uma aceleração e essa aceleração faz ele começar a se movimentar. Então, olha só, para tu não confundir os dois, tá? Repouso, velocidade zero. Equilíbrio, força resultante zero. Toda vez que ele falar que em equilíbrio, você vai pensar força resultante igual a zero, mas ele pode ter uma velocidade ou não. Se ele fala que está em repouso, velocidade é zero. Mas ele pode ter uma força resultante ou pode não ter também. Zé, essa foi a aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Aproveita para se inscrever aqui no canal. Sabe por quê? Porque esse mês está tendo aula de física aqui 3 vezes por semana. Toda semana tem 3 aulas novas aqui para você que está começando a estudar para o Enem logo nesse mês de janeiro. Então se inscreve aqui no canal para você não perder os vídeos e poder aprender um pouquinho mais de física comigo. Um beijo e até a próxima.